Boa noite, professora Fernanda. Boa noite a todos e todas que estão aqui hoje nos assistindo. Foi um prazer imenso receber esse convite da professora. Inclusive, a gente sempre está juntas em algumas parcerias, projetos. Desde fez um ano, mês passado, que nós traçamos aí essa rota, essa trajetória juntas. A professora Fernanda me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre docência e consultoria. Antes de falar sobre como é a minha formação, gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Ellen, sou docente do curso de Direito da UniFG. Atualmente, sou professora da disciplina de Direito Ambiental e de Seminários de Integração. É uma disciplina multidisciplinar, híbrida. A gente tem uma ementa que modifica a cada semestre de acordo com as atualidades, com o mundo jurídico, né? E a gente vai conversando sobre temas diversos. E sou consultora também, trabalho com planejamento urbano, planejamento ambiental, pesquisadora, né? Pesquisadora é minha paixão, meu hobby, é o que eu mais gosto de fazer. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que eu falei na legenda do meu post, abrir a caixinha e entender que o direito possui múltiplos caminhos, né? Então, posso começar, professora? Pode sim. Tá, então já estou começando. Então, assim, quando eu fui fazer o vestibular, o que eu sabia sobre direito era o que o guia do estudante me falava, né? Quem nunca acessou o guia do estudante para saber fazer um teste vocacional? Então, o que eu sabia sobre direito era o que o guia do estudante me falava, o que o Descomplica me falava. Então, eu imaginava que ou era carreira de concurso ou advocacia, né? Ou concurso ou advocacia. E eu vou contar uma coisa para vocês. O direito não me escolheu, não fiz direito por amor, né? Tem gente que fala direito por amor, fui escolhida pelo direito, pelo contrário. Eu escolhi o direito de uma forma muito racional. Eu queria fazer oceanografia, que é o estudo dos mares e oceanos. Inclusive, passei na Universidade Federal do Maranhão e não pude fazer. E aí foi muito difícil decidir escolher o direito, mas eu escolhi o direito. Então, foi uma fase que eu passei na graduação de identidade, de me encontrar, de saber por onde eu caminhava. E eu me identificava tanto com as disciplinas propedêuticas, professora Fernanda. Adorava a filosofia do direito, teoria geral do Estado, ciência política. Gostava muito. E quando chegou no quinto semestre, eita, o direito está ficando específico. E foi quando eu me encontrei, né? Então, eu já gostava muito do meio ambiente, já gostava muito de cidade, gostava de planejamento, e me encontrei no direito ambiental, me encontrei no direito urbanístico, e comecei a estudar e pesquisar sobre isso. E foi através dessas pesquisas, de estar em grupos de pesquisas multidisciplinares, que a minha visão sobre o direito foi se ampliando. Eu comecei a participar de espaços em que não apenas advogados participavam, mas pesquisadores, consultores, professores, arquitetos, urbanistas, sociólogos. E aí eu fui conseguindo compreender que o direito é muito mais do que aquilo que a gente pensa que ele é, né? E aí eu me apaixonei pelo direito, olha só. Me apaixonei, amei o direito. E assim fui. Quando eu concluí a graduação, professora Fernanda, eu já estava com aquela veia da pesquisa, né? Então, às vezes a gente fala assim, fulano tem vocação para pesquisa, tem o dom da pesquisa. Mas eu, num caso muito específico, e que eu acredito que muitas pessoas também vivenciam isso, é em relação às habilidades. Muitas vezes nós temos habilidades que não estão sendo exercidas, que não estão sendo, que você não pratica, que você não explora, né? E aquela habilidade, ela fica ali dormente, adormecida, escondida dentro da gente. Eu acho que a pesquisa foi assim, né?
E eu comecei a exercer a pesquisa. Comecei, chorava para escrever. Nossa, já chorei tanto escrevendo. Quem nunca? Quem nunca? Ai, ai, tinha dia que saía uma linha, no outro dia saía 3 parágrafos. E aí, por aí, até a gente pegar a prática da escrita, porque eu acredito que tudo na vida é prática, né? E foi através disso que as portas começaram a se abrir. Quando eu decidi entrar no mestrado, eu decidi criar um MEI para mim, né? Comecei a ver, olha só, a veia da empreendedora. Também. Uma coisa puxa a outra, gente, não tem jeito. E aí eu decidi criar um MEI para mim, né? Eu falei, vou criar um MEI e ver quais são as oportunidades que tem em outras áreas. Já gostava muito de trabalhar, atuar na área do planejamento urbano. E aí tinha um edital aberto de contratação de MEI no IFBA e na FUNASA. E eu decidi participar desse edital de licitação. Participei, fui selecionada, né? Participei da licitação, ganhei o processo licitatório, tomei a capacitação que o IFBA, o programa IFBA Saneando a Bahia, nos trouxe. Foi para o município de Lagedinho. Tem uma história incrível, quem não conhece, por favor, pesquisa. Uma história muito boa, de planejamento, de vivência, de tudo. E aí nós tomamos esse treinamento lá. Em Lagedinho, passamos por uma capacitação de 1 mês e ficamos capacitados para sanear outros municípios da Bahia. Até então a ficha não tinha caído, porque eu tinha virado uma consultora. A ficha não caiu. E aí, a partir do momento que eu comecei a ir nos municípios e dar capacitações, treinamentos, oferecer aquele conhecimento que eu tinha obtido lá em Lagedinho, eu fui percebendo que realmente aquilo era uma trajetória da minha profissão, né? E ali nasceu uma consultora. E aí a consultora nasceu antes da professora, a professora Fernanda. A Ellen consultora veio antes. E assim a gente começou. Hoje nós estamos, através do programa PISA, saneando 50 municípios da Bahia. Já estamos na fase final, graças a Deus, concluindo o Plano Municipal de Saneamento Básico de 50 municípios da Bahia. E depois disso que veio a docência na minha vida, né? Tempos depois, finalizei o mestrado, fazer parte do corpo docente da UniFG. E aí eu fui convidada a fazer parte do corpo docente, a dar aulas. Inicialmente eu comecei a dar aula de direito ambiental. E aí eu fui compreendendo também as particularidades da sala de aula, que também é outra coisa que me fascina e que me encanta, né? Então, o professor, ele, assim como o advogado, ele precisa estar atualizado não apenas sobre o conteúdo que ele ministra, mas também sobre as metodologias que ele utiliza em sala de aula. Então, eu precisava estar em cada metodologia, porque cada turma tem sua particularidade. Cada turma tem sua configuração específica. Então, utilizar de metodologias ativas, metodologias diferenciadas para cada aluno, para que ele sinta atração pela disciplina, não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa fácil, porque você estuda porque você precisa. Você precisa porque você ama, porque é seu trabalho. Mas você cativar o outro sobre aquilo que você estuda, não é uma tarefa fácil, mas que a gente precisa estar adequado e precisa estar compreendendo quais são as necessidades do aluno e fazendo com que ele se sinta atraído por aquilo que você fala o tempo todo. Eu acho que eu consegui, assim, no primeiro momento, resumir um pouquinho da minha trajetória. Eu vou deixar aberto agora, se a professora Fernanda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e à medida que ela for perguntando, eu vou respondendo e a gente vai desenrolando a conversa. Pode ser? Meninas, desculpa aqui pela zoada que tá passando a carreada aqui pelo visto. A eleição não acabou. Meu Deus. Algumas pessoas deixaram. Se vocês não estiverem me escutando, vocês me falam, viu? Tá, o som tá aparecendo um pouquinho aí. Tá entendendo?
Algumas pessoas deixaram algumas perguntas na caixinha e eu vou... Você já resumiu um pouco, né? Porque você escolheu o mestrado, foi vocacionada também, instigada, né, pela pesquisa. E outra pessoa perguntou se você exerceu a advocacia após formar. Eu tenho uma história muito interessante para contar sobre isso. No sétimo semestre, eu comecei a estagiar no segundo semestre na Prefeitura Municipal de Guanambi. Meu primeiro estágio, por incrível que pareça, foi exatamente na área que eu atuo hoje. E eu sequer imaginava que eu atuaria nessa área. Foi no setor de regularização fundiária da Prefeitura. E lá, eles gostaram do meu trabalho, da minha atividade, e me remanejaram para a Justiça Federal, porque eu teria um aproveitamento maior, né? Para lá eu fui. Tempos depois fiz a prova de seleção de estágio da Justiça Federal, passei em 7º lugar